assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora vamos todos nos concentrar, fechar os nossos olhos, pensar numa paisagem bem bonita, agradecer ao Mestre Jesus pela nossa vida, pela nossa encarnação, por termos alguém pertinho de nós, nossa família, nossos amigos e nossos amigos também espirituais, nosso mentor, que zela pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde e também pelos nossos bons pensamentos. Assim nós vamos construir uma atmosfera em volta de nós positiva, alegre, feliz, otimista, e assim vamos mudar a nossa forma de enxergar o mundo, um mundo onde tudo é possível, basta a gente começar a acreditar e nos esforçarmos para sermos melhores. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Vamos ao tema do nosso estudo de hoje? O estudo de hoje vai ser sobre família espiritual e família corporal. Eu pergunto agora a vocês, o que é a família? Segundo o dicionário Michaelis, família é um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, ou seja, por laços sanguíneos, que vivem sob o mesmo teto, que vivem no mesmo lar. Este é o conceito do dicionário. Mas, de acordo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, o item 11 fala sobre parentesco corporal e espiritual, que é exatamente o nosso tema. Neste item fala que há duas espécies de famílias. As famílias formadas por laços espirituais, que são aqueles laços duradouros, que se fortalecem pela melhoria íntima, pelo amor e pelos verdadeiros laços de afeto e de amizade entre os espíritos, e as famílias unidas por laços corporais, que são aquelas unidas somente pelos laços sanguíneos, são os parentes, mas que não necessariamente existe este laço de afeto entre eles. Vamos entender melhor? A nossa família espiritual pode ou não ser formada por membros da nossa família corporal. Porque os verdadeiros laços de família não são os laços da carne, não são os laços do sangue, mas sim os laços construídos pela simpatia, pela amizade, pela fraternidade, pelo amor que unem os espíritos antes das encarnações, durante as encarnações e depois das encarnações. Por isso,
que às vezes nós escutamos pessoas falarem assim: ah, fulano é meu amigo, mas é como se fosse meu irmão. Porque às vezes nós somos de famílias corporais diferentes, mas temos tantos sentimentos pelos nossos amigos que é como se fossem nossos irmãos sanguíneos. E muitas vezes não temos o mesmo sentimento pelo nosso irmão de sangue. Já a família corporal é aquela formada pelos laços sanguíneos. São os pais, os irmãos, tios, primos, avós. É a família formada pelos laços do corpo. Nós escolhemos a família em que vamos encarnar. E muitas vezes escolhemos encarnar entre pessoas que não temos muita simpatia, que ainda não temos bons sentimentos. Mas é isso que é o importante. Nós escolhemos encarnar para desenvolver laços de afeto com essas pessoas. Nós escolhemos encarnar nestas famílias para aprender a amar, pois nós fazemos parte de uma grande família universal, pois somos todos filhos de Deus. E é este desafio que nós temos na nossa existência, que é aprender a amar uns aos outros. E com perseverança nós conseguiremos chegar lá. Muitas vezes existem brigas e discórdias no ambiente de família, mas é justamente por isso, são espíritos que ainda não desenvolveram a simpatia, os bons sentimentos uns pelos outros. Mas com o tempo, todos aprenderemos a nos amar. Então, uma coisa é certa, nós não estamos em nossa família por um acaso. As famílias se reúnem para desenvolver os laços de afeto. Então, nós precisamos na família aprender a perdoar e a amar. Precisamos tirar o máximo proveito desta oportunidade, desta encarnação. Vamos agora então assistir a uma historinha para aprender mais sobre o tema? Um beijo, tchau, tchau. O vídeo de hoje conta uma história muito importante. É a história do menino que não nasceu da barriga da mãe. Um livro escrito por Carmen Lúcia, com ilustrações de Augusto, da editora Masa. E ela começa assim. Era uma vez um menino que não nasceu da barriga da mãe dele. Sei que todos vão querer saber como isto é possível, de onde e como o menino, que sou eu, havia nascido. Eu não tinha pai porque a mamãe não era casada. Quer dizer, não é bem não ter, é não conhecer. Porque ter um pai, todo mundo teve um dia, não é? Senão de onde a gente ia surgir? Existe gente que também não conhece ou não convive com o seu pai. Ou porque ele morreu, ou foi embora antes de a criancinha nascer, ou se separou da mãe e mora muito longe. Minha mãe disse que tudo que é vivo tem que nascer de algum jeito. Existem algumas plantas que nascem de sementes, como a laranja, a manga e o abacate que a gente come. E se você plantar a semente, vai nascer outra árvore, só que ela nasce pequenininha e vai crescendo devagar. Mas como podia alguém não ter nascido da barriga de sua mãe? Isso ninguém entendia direito. Como podia alguém não nascer da barriga de sua mãe? Nasceu de onde, então? É a grande pergunta que passa pela cabeça de todos. Eu vou escrever aqui agora a explicação que vai resolver todo esse mistério de como o neném pode não nascer da barriga da mãe dele. Já vou explicar. Minha mãe me explicou que cada espécie de bicho tem um jeito diferente de nascer. Há muitos filhotes que nascem de ovo. Alguns que a gente conhece são as galinhas, os patos, os cisnes, os passarinhos e até o jacaré e a tartaruga. Existe bicho que nasce da barriga da mãe, como elefante, girafa, que são animais bem grandes que vivem na selva ou então no zoológico, como aqui na cidade.
Mas existem também os bichos que a gente conhece de sítio, como os bezerros, que são os filhotinhos das vacas, e os potrinhos, que são filhotinhos de cavalo. Assim como gente, um outro animal que fica na barriga é o canguru. Mas a mamãe canguru, além de carregar o neném dentro da barriga, tem aquela bolsa para carregar o filhote do lado de fora da barriga, igual a minha mochila. E ela carrega os filhotinhos ali depois que eles já nasceram, para eles ficarem mais fortes e saírem saltando por todo o lado da floresta depois. Sabia que o sapo e a borboleta são bichos que nascem de um jeitinho diferente de todos esses? O sapo também nasce de um ovo, mas quando nasce é girino, tem um rabinho e não tem patinha nenhuma. Ele vive na água e só depois que cresce, some o rabinho, é que ele vira sapo. A borboleta também não nasce de nenhuma barriga, ela nasce de ovo em forma de lagarta. Quando entra no casulo, que é um esconderijo que ela mesma constrói, fica bem tranquila, dormindo sossegada, e lá crescem as asinhas para ela sair adulta. Acontece que eu não era o único que não havia nascido da barriga da minha mãe, mas eu não sou sapo nem borboleta. A minha irmãzinha, a Aninha, também não nasceu da barriga dela. Eu já vi muitas mulheres com a barriga bem grande. A mamãe sempre dizia que tinha um neném ali dentro, mas ele crescia ali, bem protegido, até ficar forte e poder nascer. Igualzinho ficam os filhotes da girafa, do elefante ou da égua. Mas, como eu ia contando, eu me lembro de quando a gente estava esperando a minha irmã e de quando mamãe chegou com ela. A mamãe não estava barriguda assim antes, igual mulher grávida, que é como se chama a mulher quando espera neném na barriga, porque não era na barriga que ela estava esperando o neném. Na verdade, a mamãe não podia ter neném na barriga dela. Ela me contou que a barriga dela teve um dodói, que com a ajuda do médico já sarou. Mas como não dava mais para ficar assim novinha em folha outra vez, então nenhum neném podia nascer lá dentro. Por isso, minha mãe foi buscar minha irmãzinha no juizado da infância. Ela disse ao juiz que queria ser mamãe de uma criança que precisasse de uma mãe tanto quanto ela precisava de um filho, porque ela esperava muito por um filho, como toda mãe. Eu nasci na maternidade, como quase todos os nenéns. Foi a minha mamãe biológica que me guardou na barriga dela até eu crescer e poder ir morar com a minha mamãe Maria Cristina. Ah, eu me esqueci de dizer antes. Maria Cristina é o nome da minha mamãe. Como eu estava dizendo, foi por isso que minha mãe, Maria Cristina, foi me buscar no juizado. Juiz é quem encontra uma casa e uma família para as crianças que precisam de uma, e um neném para quem quer ser pai ou mãe. E foi por isso que minha mãe não me esperou na barriga dela. Eu nasci na barriga da minha mãe biológica. Ela não podia cuidar de mim, mas me deu a vida e me deu para minha mamãe me ajudar a crescer. Quando eu era pequeno, eu ficava triste e chorava. Ainda não entendia direito este negócio de ser filho. Eu queria ter nascido da barriga da minha mãe. Eu demorei a parar de ter medo, até que um dia eu entendi que não é só se você nascer da barriga que você vai ser filho. Mesmo hoje, eu sei que ainda existe muita gente que vai pensar que não sou filho dela só porque não nasci de sua barriga. Mas quer saber a verdade? Essa gente está errada. Afinal, quem é que cuida de você desde que você era bem pequenininho? Quem é que conta histórias e vai cobrir você na sua cama à noite? Quem leva você sempre para a escola e para passear? E quem é que ama você e lhe dá bronca quando precisa? Quem esperou por você um tempão? Não é a sua mãe? Então, viu? A sua mãe é igualzinha a minha. Olá, crianças!
O vídeo que vimos ainda há pouco é bem interessante, vocês não acham? Começa com uma pergunta para lá de especial. Como é que alguém não nasce da barriga da mãe? Às vezes acontece de não se conhecer o pai por diversos motivos, mas isso é outro assunto. O menino, muito curioso e muito esperto, presta muita atenção a tudo e disse que a mãe explicou que todo ser vivo nasce de alguma maneira. Ela falou de alguns vegetais que nascem de sementes, que plantadas na terra fofinha, logo surge uma folhinha e vai crescendo, crescendo, até ficar bem grande. Mas a dúvida continua. Como que não se nasceu da barriga da própria mãe? Incrível é o nascimento de alguns animais. Uns nascem de ovos, outros nascem da barriga da mãe deles. Engraçado que alguns nascem e logo começam a querer dar os primeiros passos, que são aqui, olha, os potros. Mas existem alguns outros que nascem e ficam bem juntinhos das mamães, uns montados em suas costas. E outros ficam em suas bolsas. Alguns nascem diferentes, com perninhas, com patinhas. E depois ficam sem, quando eles crescem, ficam adultos. Outros vivem um tempo na água e depois, quando crescem, vivem só na terra. Mas tem também aqueles que nascem de um jeitinho todo especial e depois de um tempo ficam bem diferentes. Como é o caso das borboletas. Elas colocam ovos, que depois nascem as lagartas, que depois elas se fecham num casulo e surge a borboleta. E aí começa todo o ciclo. Ovos, lagarta, casulo, borboleta. Mas a dúvida do menino continua, não é? Como é que ele não nasceu da barriguinha da mamãe dele? Como? Ele vê muitas mamães com a barriga grande. Sabe que ali está um bebê crescendo até a hora de nascer. A mamãe dele também já explicou isso a ele. O menino lembra de quando eles estavam esperando a irmãzinha dele nascer. Vocês repararam que ele disse que eles estavam esperando? Ele já amava essa sua irmãzinha. Ele nos conta que a mãe não ficou barriguda porque não podia. E que ela teve algum problema de saúde e não podia ter neném. Então ela foi buscar a filhinha no juizado da infância e disse ao juiz que queria uma criança que precisasse de uma mamãe, tanto quanto ela precisava de um filho. O menino nos conta que ele nasceu numa maternidade. E que ele não foi para casa com a mãe, que carregou ele na barriga. Ele não foi, não. Ele foi primeiro para o juizado e depois é que foi para casa de uma outra mamãe. Esse menino é muito inteligente, não é?
Ele explica direitinho sobre o nascimento dele e sobre a mamãe Ana Cristina. A mamãe biológica, aquela que não podia criar e cuidar dele, deu ele para essa mamãe. A Ana Cristina, por sua vez, não podia ter filhos, mas queria muito, muito ser uma mamãe. E assim, né? Ele foi crescendo, né? E ela chorava porque não podia ter filhos. Mas ele foi crescendo, foi ficando esperto, entendeu o que é ser filho de uma mamãe que o deseja e o ama muito. Isso ela ia explicando para ele. E que o importante é ser amado, ser cuidado, ser respeitado, ser feliz, tendo alguém que o faça feliz. O planejamento para a formação de uma família, dentre outras coisas, é algo que se desenvolve no plano espiritual, nada ocorrendo por acaso ou sem um fim útil para os envolvidos, de modo assim como os filhos biológicos podem naturalmente ser companheiros nossos de vidas passadas. Os filhos adotivos também. A doutrina espírita oferece um melhor entendimento no tocante ao tema adoção. Ela nos explica, demonstrando que toda dificuldade, principalmente aquela não decorrente de nossas atitudes na vida presente, resultam de ações realizadas em vidas passadas. Entendemos que se a criança recebe no lar o amor que precisa e aprende nele os valores elevados da alma, ao saber da verdade que é adotado, sente-se então ainda mais amado, pois compreenderá no decorrer a afetividade não de um laço consanguíneo, mas de um sentimento real, sincero e espiritual. Bom, isso é muito mais valoroso, não é? E que se estenderá por toda a eternidade, todo esse amor. No livro Sexo e Destino, do autor espiritual André Luiz, consta a informação de que filhos adotivos, quando crescem, ignorando a verdade da adoção, né, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas, quando alguém lhes conta que foi adotado. E aí, sendo o mais indicado, é falar a verdade desde cedo, com base num diálogo franco e amoroso, à luz da doutrina, da orientação cristã. Portanto, né, nós precisamos amar os nossos filhos sem pensar se vieram para a nossa família material pelos laços da consanguinidade ou não, quer dizer, se nasceu da barriga daquela mamãe de fato, pois todos nós somos, acima de tudo, crianças diferentes umas das outras, filhos de Deus e irmãos uns dos outros. A maternidade ou paternidade adotiva será sempre um exercício de amor. E assim, vocês assistiram o vídeo, eu espero que tenham conseguido compreender um pouquinho mais com a explicação. Beijos! Chegou a hora da atividade. E hoje, como a gente está falando da nossa família espiritual, aquela família que mora no fundo do nosso coração, a gente vai fazer a identidade
com a nossa família espiritual. Eu fiz com a minha. Quer ver como ficou interessante? Bom, eu te mostro já já. Primeiro, você sabe que identidade é um documento que a gente tem no governo, né? Lá a gente tem a nossa foto, a impressão digital, com a marca do nosso dedo polegar direito. E a gente também normalmente coloca os nomes dos nossos pais biológicos. Mas como a gente está falando da família espiritual dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai colocar o nome do pai e da mamãe do coração, o nome de quem cuida de nós, ou ainda a gente pode colocar o nome daqueles grandes amigos que moram em nosso coração. Bem, para fazer a sua identidade, você vai precisar de papel, caneta colorida, verde e preta. Eu usei a verde e a preta, tá? Porque eu queria fazer uma identidade parecida com aquela que a gente viu da foto anterior, que é a original. Mas, se você preferir outra cor, não tem uma regra fixa. A identidade é sua, faça da cor que você preferir. Lápis de cor para pintar o fundo. Lápis de escrever para traçar o desenho direitinho. Tesoura para cortar a identidade. E régua para fazer as marcações no papel. A minha ficou assim. Não ficou bonitinha? Eu sou a Cristiane Pedrosa. Primeiro, eu vou te dar todas as medidas, tá? A identidade toda aberta, ela tem 20 centímetros, tá bom? Ela vai pegar daqui até aqui com 20 centímetros. A altura aqui, ó, tem 8 centímetros. Aqui, desse lado até esse lado, tem 10 centímetros e aqui também 10 centímetros. A fotinho, o espaço para foto, eu te tomei uma distância de 2 centímetros da borda até aqui. E aqui eu tomei 1 centímetro de distância. E fiz um retângulo, quase um quadrado, de 4 centímetros de largura por 4,5 de comprimento, assim. É claro que você não precisa colocar esses números todos, né? Na verdade, o que a gente espera é que fique desse jeitinho. Aqui. Nesse momento, para ficar retinho, bem ajeitadinho, se você puder, peça a ajuda de um adulto para fazer todas as marcações com a régua. Depois, nesse quadradinho de dentro, é um retângulo, na verdade, né? Porque ele tem 4 centímetros por 4,5. A gente vai fazer o nosso autorretrato. Esse desenho aí tá um pouquinho parecido comigo. Eu não sou lá uma grande desenhista, não, mas eu me divirto bastante desenhando e não tenho nenhum problema em desenhar. Eu acho que o principal aqui é a gente ficar feliz com a tarefa. Bom, depois que eu desenhei, a canetinha verde em volta. Vou contar para vocês, é minha cor favorita. E como a identidade original é verde, eu resolvi usar o verde mesmo. Aí eu coloquei meu nome e coloquei o nome da família do Geal. As minhas amigas evangelizadoras, a Simone Catalão, a Beatriz Teles, a Olivia Rangel e a Shirley Lambert. São as minhas colegas de trabalho aqui da evangelização. Como ainda tinha um pedacinho no final, eu incluí Família do Coração. O que vocês acham? Não ficou lindo? Depois de tudo escrito, pintei o fundo com verde, com lápis de cor, né, verde bem fraquinho, para ficar ainda mais parecido com a identidade original. Recortei e dobrei ao meio.
O que você acha? Não ficou legal? Ah, eu tô doida para ver a sua. Bom, no meu desenho eu não colori não. Eu achei que ficaria legal assim com essa cara de foto preto e branco mesmo. Mas se você quiser, você pode fazer um desenho bem colorido. Quando você fizer, você pode, por favor, me mandar a foto aqui para o GEAL? Ah, eu vou adorar ver. Um beijo, gente! Agora, finalizamos a atividade e vamos para a prece. Tchau! Chegou a hora da nossa prece final. É a hora de agradecer. De agradecer quem cuida da gente. De agradecer quem sempre está do nosso lado na hora que a gente mais precisa. Muito obrigada, Papai do Céu. Muito obrigada por todas as pessoas que estão pertinho de mim, cuidando de mim. Muito obrigada, é muito bom saber que a gente é amado. Não importa da onde que é da barriga que a gente vem. O que importa é que a gente é bem amado. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Alunos na escola do Pai, somos todos companheiros na estrada de Deus. Percorremos muitas vidas, muitos mundos do céu, e o nosso destino é a nossa perfeição. Nascer, morrer, renascer, nascer, morrer. Renascer, nascer, morrer, renascer. E progredir sem cessar, e progredir sem cessar, e progredir sem cessar. Nós seremos como os anjos do céu, e o caminho é o amor e a reencarnação. Em cada vida aprendemos mais um pouco a amar, e se erramos nossos erros temos que consertar. Nascer, morrer, renascer, nascer, morrer. Renascer, nascer, morrer, renascer. E progredir sem cessar, e progredir sem cessar, e progredir sem cessar.
nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer. E progredir sem cessar, e progredir sem cessar, e progredir sem cessar. Do meu coração, um sol ainda vai nascer, vem clareando essa escuridão. Dentro do meu coração, uma esperança florescer, traz a semente de um novo viver. Depois de toda tempestade, a calmaria nos invade e faz despertar pro amor. Vivemos em uma viagem, aprendendo com todas as passagens, nos lugares que a vida levou, pra encontrar o amor que ensina, criar asas pra voar por entre tantas avenidas de uma estrada rumo ao lar, pra encontrar o amor que ensina, criar asas pra voar por entre tantas avenidas de uma estrada rumo ao lar. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo,
Ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste e acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste e acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 Avisos de abril. Dedo, Departamento Doutrinário. O SEM oferece vários cursos doutrinários em diversos horários. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo, e antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Maria Priscila, 971426863. Evangelização de sábado, às 15 horas. Recepção a partir das 14h45. Evangelização para bebês, crianças, jovens e da família. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Contamos com a sua colaboração na campanha do enxoval para gestantes assistidas no SEM. Doe fraldas tamanho P e M e roupinhas de bebê. Recebimento de doações. Estamos recebendo gêneros alimentícios, roupas, calçados, óleo usado, brinquedos e todos os demais itens da campanha do DEA. Não estamos recebendo caixas de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. Recebimento de doações no SEM de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. DEPRO, Departamento Promocional. Visite nosso bazar aos domingos e quintas-feiras após a reunião pública.
O pagamento das mensalidades e doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. Chave Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, todos os domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail atendimentofraterno@gmail.com. A Prece da Saudade retornou ao formato online toda última quinta-feira do mês pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Domingo às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia. Terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia. Terça-feira, 19h30, reunião pública, sexta-feira, 20 horas, e Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30. Campanha de irradiação pela paz, toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel já voltou com as reuniões públicas no formato presencial, ficando apenas a reunião pública das 20 horas de sexta-feira no formato online. Todas as informações vocês encontrarão no link postado aqui na descrição deste vídeo abaixo do título Avisos 100 Abril 2023. Outra fonte de consulta tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa.
tenho a certeza de que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês. Independente se este é o seu primeiro encontro com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos o desenvolvimento do tema Ressurreição e Reencarnação. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Arthur. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueçam de dar o like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus um motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incertas nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo,
como utilidade indispensável à vida física. Irmãos queridos, vamos nesse momento fechar nossos olhos, abrir nossos corações, imaginando a presença de Jesus entrando em nossos lares, nos envolvendo com seu amor, com sua brandura, com sua luz, apaziguando, confortando, acalmando a tudo e a todos, independente de onde estivermos agora, e dizer a Ele: Senhor Jesus, permita que as reflexões dessa noite nos auxiliem, nos desperte, nos anime e que encha de alegria o nosso interior. Abençoe a reunião dessa noite e que Miguel e Catuíte, responsáveis pela nossa casa espiritual, estejam também presentes, vibrando por todos nós. Assim, Senhor, agradecidos por essa oportunidade, nós pedimos então o Teu amparo e permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Miguel, mais uma noite de reunião pública. Meu nome é Arthur Mundaine, sou um trabalhador da casa e hoje falaremos sobre o capítulo 4, que tem por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos concentraremos mais especificamente na parte que fala sobre ressurreição e reencarnação. E a primeira pergunta que podemos fazer é: se a doutrina é espírita e prega a reencarnação, por que falar de ressurreição? E aí é interessante a gente tentar entender para quem Kardec falaria, para quem Kardec estava escrevendo, quem era o povo da época. A maioria católica que acreditava em ressurreição. A ressurreição da carne, né? A ressurreição que, por base científica, não é possível. Mas, dentro dos dogmas religiosos da época, que ainda perduram, se acreditava que era possível ressuscitar, o corpo ressuscitar. E aí, para ele falar desse capítulo 4, que é um capítulo direcionado para a reencarnação, ele começou fazendo esse confronto entre a ideia da ressurreição e a ideia da reencarnação. Porém, é interessante que o Kardec, ele traz, para iniciar esse capítulo, ele traz 3 passagens passagens bíblicas de conversas de Jesus que demonstram a ideia de ressurreição que se existia na época. Não era uma ideia fechada, não era uma ideia convicta de que voltava, o corpo voltava, né? O corpo
ressuscitava, nós voltávamos para o mesmo corpo. Como nós vamos ver nessa passagem inicial aqui de Jesus. E que diz o seguinte: Jesus, isso está em Mateus e Marcos. Jesus, tendo vindo a cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E aí a resposta foi a seguinte: eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O segundo trecho, a segunda passagem, é a seguinte: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E a terceira passagem diz o seguinte: após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas que preciso que antes volte Elias? Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conhecem, não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Nessas três passagens, Jesus deixa claro que naquela época os irmãos eles aceitavam a ressurreição não como a vinda da pessoa no mesmo corpo, o retorno da pessoa à vida no mesmo corpo, mas em vidas diferentes. Mas no segundo trecho ele também mostra que alguns tinham a ideia da ressurreição no mesmo corpo, que era o caso de Herodes, que questionou o seguinte: se eu mandei cortar a cabeça de João Batista, quem pode ser então essa pessoa? Não pode. Ele entendia que não poderia ser João Batista, porque João Batista, ele mesmo tinha mandado cortar a cabeça. Então, a ideia de ressurreição, ela passava por diversos entendimentos, dependendo de cada povo, dependendo de cada pessoa. E isso é o que Kardec está querendo nos demonstrar quando ele vem fazer essa não comparação, mas trazer essa entendimento entre ressurreição e reencarnação. E aí a ideia dele é mostrar que lá atrás existia sim uma ideia de ressurreição como volta em outro corpo. E Jesus confirmou isso, demonstrando que Elias era João Batista.
E aí, continuando, mais especificamente agora no trecho de ressurreição e reencarnação, Kardec diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então, olha Kardec já afirmando aqui que a reencarnação fazia parte dos dogmas, mas tinha o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então, naquela época, só os saduceus tinham a ideia de que tudo acabava com a morte e que não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vaga e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criaram eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então eles sabiam que poderia um homem reviver, mas ele não sabia exatamente como isso se dava, né? Eles não sabiam dizer se era no mesmo corpo, se era em outro corpo. Então, alguns entendiam que Elias voltaria no mesmo corpo. Depois outros entendiam que não, que voltaria num corpo diferente. Então, cada pessoa entendia de um jeito. Eram vagas as ideias naquele momento sobre as possibilidades. Inclusive, a própria ciência não estava avançada a ponto de negar a ressurreição do corpo, né? Como hoje já é categórico que não há essa possibilidade de retornar ao mesmo corpo. Então, continuando, designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, eles mesmos acreditavam que João tinha sido Elias, mesmo sabendo da vida pregressa, conhecendo a vida pregressa de João, conhecendo a infância de João, sabendo que ele foi uma criança. E também como ser Elias, né? Com uma aparência diferente e tudo mais. Então eles sabiam dessa possibilidade da reencarnação, mas ainda com um entendimento vago e davam um nome de ressurreição. Assim como hoje damos o mesmo nome para várias situações diferentes, né? Usamos o mesmo termo, a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Naquele momento usava a palavra ressurreição para alguns com o entendimento de voltar ao mesmo corpo e outros com o entendimento da reencarnação, mas sem saber precisar como isso se dava.
E aí Kardec coloca aqui mais algumas conversas, né? Onde há mais alguns diálogos de Jesus, onde Jesus deixava abertamente esse entendimento de retornarmos à vida, mas em corpos diferentes. E aí ele continua: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então aqui já mostrava uma confusão na ideia do pessoal da época, né, através de Nicodemos. Ele questionava: mas um homem velho nascer de novo, como pode isso? Então demonstra essa confusão de ideias, né? E aí Jesus continuou com a resposta: em verdade, digo-te, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me credes quando vos falo das coisas do céu? Então ele questiona, né? Mas você acredita quando falo das coisas do céu, mas não acredita quando falo das coisas da terra? Quando eu falo que o homem precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, né? E isso deixa claro essa ideia do renascimento, que o Espiritismo entende como reencarnação. Denominou de reencarnação. Então Kardec ele traz essa ideia de esse confronto de ideias entre ressuscitação e ressurreição e reencarnação, para mostrar essa possibilidade, esse entendimento lá de trás, né, que os homens da época de Kardec ainda hoje entendem como a volta do corpo, mas não é algo que sempre existiu. Lá atrás tinha sim uma ideia vaga da questão da reencarnação. E aí Kardec, na sequência, ele ainda traz aqui outros pontos, né? Ele diz o seguinte: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater
como combateu tantas outras. Então Kardec quer dizer o seguinte: se essa ideia de voltar à vida fosse errada, Jesus combateria. Por que então Jesus não combateu? Em alguns momentos ainda disse que teríamos que nascer novamente para ver o reino de Deus. E aí Kardec continua. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. E aí Kardec quer demonstrar às pessoas que acreditam em ressurreição que Jesus afirmou em vários momentos, deixou claro em vários momentos essa possibilidade de termos que nascer de novo. Se ele fez isso, por que ainda hoje não admitimos que nasçamos de novo, que reencarnemos, que voltemos a esta terra? Esta foi a ideia de Kardec ao iniciar o capítulo 4, que fala sobre reencarnação, que se aprofunda na reencarnação, que tem a intenção de questionar aqueles irmãos que negariam certamente a reencarnação. Então ele, antes de questionarem qualquer coisa, ele já deixa ali esse confronto de ideias, mostrando que Jesus admitia essa possibilidade da reencarnação. E se fosse diferente, Jesus teria negado e não fez. Então, continuando, Kardec diz o seguinte: estas palavras: se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da reencarnação pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Espírito Santo, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovara um dia, sem equívoco possível. Então, Kardec quis dizer o seguinte: a alteração que teve no texto tira o sentido da ideia, né, de voltar do espírito. E continuando, ele fala o seguinte: para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem
na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se torna o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que a princípio as compreenderam. Então ele quer dizer que Jesus coloca que podemos entender dessa forma, que se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma, querendo dizer a união dos dois, né, do corpo e da alma. Então precisamos renascer do corpo e da alma, que é o que acontece na reencarnação. O espírito se une a um corpo material para dar a vida que temos. Então Kardec explica esse entendimento. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só corpo procede do corpo e que espírito independe deste. Então, Kardec quer dizer o quê? Que Jesus faz uma separação. O que é carne e o que é espírito. Eles se unem, mas não são uma coisa só. Eles são independentes. O corpo pode morrer, mas o espírito não. Esse é o entendimento de Jesus. O ensinamento de Jesus. E continuando, Kardec fala o seguinte: o espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, a pluralidade das existências. Então Kardec quer dizer o seguinte, que Jesus, ao afirmar isso, ele demonstra que o espírito não sabemos de onde vem e para onde vai. Mas a carne nós sabemos de onde vem e para onde vai. Então a carne ela nasce no nosso ventre, no ventre da mulher, melhor dizendo, e vira pó ao morrer. Então sabemos o seu início e o seu fim. Mas e o espírito? Quando ele faz essa separação, ele diz que a carne é da carne e a gente sabe de onde vem, mas o espírito é espírito, mas não sabemos de onde vem e para onde vai. Dando ideia de continuidade do espírito. E é isso que Kardec quer dizer, que Jesus permite a ideia de continuidade. Ele traz a ideia de continuidade. Ele não explica, mas ele dá a ideia. Ele deixa ali a ideia de continuidade do espírito. Então, é importante esse entendimento para dar continuidade ao capítulo 4
que fala sobre reencarnação. Não é o objeto de nosso estudo hoje, a continuidade do capítulo 4, mas quando ele traz essa ideia, esse confronto de ideias, ele está mostrando para qualquer pessoa que questione a ideia de reencarnação que a ideia de ressurreição está equivocada e que Jesus reforça a reencarnação, tudo bem, não com o mesmo nome, mas reforça a ideia de reencarnação com essas muitas mensagens que ele trouxe dentro desses diálogos. Alguns deles que nós lemos aqui hoje. E é por isso que Kardec traz isso, né? É uma maneira de dar entendimento a uma pessoa que está chegando à doutrina espírita, que está vindo de outras religiões, que tem ideia da ressurreição, como voltar ao mesmo corpo, para que esses irmãos consigam compreender o porquê que temos a ideia de reencarnação. Claro que não é só por conta dos ensinamentos de Jesus. Kardec fez uma decodificação da doutrina espírita, mostrando mediunidade, mostrando o intercâmbio mediúnico, mas ele traz a chancela, digamos assim, a chancela de Jesus para todo o estudo, todo o trabalho de codificação que Kardec fez. Ele traz isso e fala, olha, tudo isso que eu estou dizendo aqui foi dito por Jesus. Claro que com palavra da época, com linguagem da época, e além de ter sido dito por Jesus, a humanidade da época, grande parte dela, tinha um entendimento sobre a reencarnação, né? Kardec se prendeu ali aos ensinos de Jesus, mas tem outras doutrinas, né? Indianas e muitas outras que também tinham um entendimento da reencarnação. E aí é interessante essa postura de Kardec de começar o capítulo assim, para já tirar qualquer dúvida que paire na cabeça de um recém-chegado à doutrina e que queira compreender melhor esse entendimento da reencarnação. Quando Kardec coloca essa chancela, ele demonstra mais ou menos assim, olha, você vai questionar Jesus? Né? Tá aqui. O entendimento dado pelos outros não reflete o que Jesus falou. Então, mesmo que outras pessoas falam que não é verdade, que a vida não continua, que voltaremos ao mesmo corpo, não significa que o que Jesus disse foi isso. Cabe a interpretação de cada um. E Kardec trouxe a interpretação dele a respeito do que Jesus teria dito na época que ele esteve na Terra. Então, cabe a cada um de nós confrontar essas diversas ideias, assim como Jesus fez, ou melhor, Kardec fez, para ver o que faz mais sentido. Kardec não está impondo a ninguém que aceitem a ideia da reencarnação como a verdadeira. Kardec só está usando a interpretação dele para mostrar, olha, Jesus também falava isso. Agora, cabe a cada um de nós confrontar
as doutrinas, os ensinamentos religiosos de cada religião e ver o que faz sentido, né? Ver o que faz sentido. E é interessante o Kardec colocar isso, porque ele não estaria aqui, como hoje, por exemplo, ele não está aqui para fazer esse debate. E ele sabia que os livros deles ficariam para a posteridade. Então ele já traz o entendimento dele dentro do livro para que nós possamos confrontar as ideias antigas com as dele. E cabe a cada um de nós buscar esse entendimento. Inclusive participando de reuniões mediúnicas e vendo as possibilidades, lendo os livros espíritas e entendendo cada vez mais como tudo isso acontece. Não basta eu só refutar. Eu vou refutar, mas ok. Por que eu vou refutar? Já participei de uma reunião mediúnica? Já vi como funciona? Né? Já li os livros para entender as explicações mais aprofundadas? Ou estou refutando apenas por refutar? Já parei para ler a Bíblia e tentar tirar o entendimento daquelas palavras por minha conta? Ou estou aceitando verdades ditas por outras pessoas, por seja lá quem for o responsável pela religião e tudo mais, né? Como Kardec colocava, nossa religião, a religião espírita, é baseada na fé raciocinada. E quando ele traz essa parte da ressurreição e reencarnação, o que ele está fazendo é trazendo o raciocínio para dentro da nossa religião e mostrando que Jesus considerava isso. Então, gente, cabe a cada um de nós buscar. Kardec traz mais um subsídio, traz o entendimento dele a respeito das conversas de Jesus, das falas de Jesus, traz a codificação, mostrando a possibilidade da reencarnação. E quem acompanha, tem a oportunidade de acompanhar uma reunião mediúnica, consegue compreender a veracidade do que está sendo dito. Mas, se nós não formos buscar, nos aprofundarmos e ficarmos na superficialidade, principalmente de irmãos que falam é isso e pronto, né? Então, a gente vai voltar no mesmo corpo e pronto. Tá, mas por quê? Jesus disse isso? Aonde está claro que Jesus disse isso? Ou, se Jesus disse ao contrário, eu entendo que realmente Jesus está dizendo ao contrário, concordo, por exemplo, com Kardec, por que vou ficar ainda alimentando uma ideia que não é verídica? Tá certo, gente? Muito obrigado por este momento, por essa noite de reflexão, e que possamos nos aprofundar cada vez mais na ideia da ressurreição, da reencarnação, e ver o que faz sentido, né? Principalmente para aqueles irmãos que estão chegando, estão na doutrina agora, tendo o primeiro contato. Não temos a ideia, a intenção de obrigar ninguém a acreditar em reencarnação, mas está aí o texto de Kardec, do capítulo 4,
assim como todas as evidências das reuniões mediúnicas, dos feitos de Kardec, de Arigó, que mostram que existe algo além dessa vida material e que não temos como negar. Mas cabe a cada um de nós, novamente, falando, cabe a cada um de nós buscar o entendimento. Buscar o entendimento, não deixar que a fala do outro se torne verdade sem nosso questionamento interno. E aí, quando eu falo isso, é para questionar inclusive Kardec mesmo. Não tem problema nenhum. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é para questionar a todos, inclusive a Kardec, e ver o que faz sentido dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do que conhecemos da vida, para que aos poucos cheguemos à verdade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana, que a paz de Jesus esteja conosco. Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprendermos cada vez mais sobre os seus ensinamentos, sobre a vida, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Te pedimos também, Mestre, que ampare a todos os irmãos em humanidade, que possam ser assistidos, esclarecidos e que também possamos levar os teus ensinamentos colhidos aqui aos nossos irmãos que ainda se encontram ignorantes, incrédulos, para que eles também possam ter o despertar e juntos consigamos caminhar, construir um mundo melhor. Muito obrigado por tudo, Mestre. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os irmãos encarnados e desencarnados que contribuem para a casa de Miguel. Graças a Deus. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus.
bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus.